sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Vox. Eu sou Maiara Veloso e aqui a gente conversa sobre carreira, sobre cultura, sobre liderança e sobre os desafios do mundo do trabalho. Eu sou Rose Araújo e nesta temporada nós vamos trazer especialistas, aprofundar temas que impactam em decisões e resultados dentro das organizações. Em um mundo cada vez mais digital, onde clientes viram números e fornecedores viram contratos, existem aqueles que escolhem fazer diferente. Hoje vamos falar sobre o que não aparece nos balanços, mas que sustenta o negócio, o relacionamento. E o nosso tema de hoje é relacionamento, o poder do vínculo no varejo. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois grandes entendedores desse tema. Um casal que vive o poder do vínculo nas relações que constrói e nos negócios que lidera. Eles estão, gente, há 22 anos casados, eles têm 3 filhos, são primos e compartilham não apenas a vida, mas também o universo dos negócios. Então, vamos receber Franzé Feijó, o diretor-presidente do Super Portugal, que transforma relacionamento em diferencial competitivo. E a nossa diretora, Glauber Albuquerque Feijó, é a nossa diretora administrativa do Grupo Centerbox, que acredita que gestão forte se constrói com vínculo sólido. Então, vamos receber com muita energia, Rose, os nossos convidados. Uhul! Oi, gente. Obrigada aí pelo convite para falar de um tema tão importante, ainda mais ao lado do meu esposo, né? Como você bem falou, são 22 anos de relacionamento. Então, se o tema é relacionamento, estamos aqui para falar um pouco de como é isso no nosso dia a dia e de como a gente se ajuda mutuamente, né? Então, espero contribuir com vocês com esse tema maravilhoso. Show! E eu, Franzé Feijó, fico agradecido aí pela lembrança, pelo convite, tá entendendo? Sou esposo da minha lindinha, que é como eu a chamo no dia a dia, na maioria das partes. E espero que a gente possa fazer um podcast legal, interessante e desenvolver aí temas muito bons. Então vamos iniciar esse bate-papo com a primeira pergunta. Queria saber de vocês, relacionamento é a cultura da empresa ou é um diferencial de vocês enquanto líder? Posso responder? Para mim, é um diferencial como líder. Embora na cultura da empresa, né, do Grupo Centerbox, a gente trabalhe o respeito nas relações, o relacionamento ele vai muito além do respeito. Para mim, o relacionamento ele é conexão, ele é prática, ele é um exercício que a cada dia a gente tenta desenvolver enquanto líder. E claro, né, sendo o diretor da empresa, a gente tenta repassar isso para os nossos colaboradores, sendo exemplo e que isso se torne aos poucos cultura da empresa. E para você, Franzé? O relacionamento é importantíssimo na cultura do Super Portugal, certo? Eu procuro cada vez mais me relacionar com o fornecedor, com o cliente, com o colaborador e trabalho para que os colaboradores incorporem essa cultura na empresa, porque é uma maneira de estar mais próximo do fornecedor, que acredito que com esse relacionamento traga algumas oportunidades comerciais. Com o cliente, você está vivenciando o dia a dia, o que é que você pode melhorar na sua relação, na sua loja, para atendê-lo melhor. E o colaborador, o que é que a nossa equipe precisa melhorar, o que é que a empresa precisa evoluir para atender as necessidades do dia a dia e desenvolver as pessoas junto conosco. Franzé, é bacana, né, entender que é um pouquinho da cultura da empresa, que isso passa para o colaborador, mas a gente acompanha um pouquinho também, né, o seu trabalho e a gente percebe um pouquinho da sua essência, né, de se conectar com a pessoa, né, esse seu jeito mais extrovertido. Fala um pouquinho para a gente também sobre esse ponto, né? Por incrível que pareça, né? Mas se eu disser a vocês que eu sou tímido, né? Às vezes eu digo para as pessoas que eu sou tímido e ninguém acredita. Então eu tenho para mim que através da minha timidez eu tenho que fazer um trabalho
sobre mim. Então, o que é esse trabalho? Eu tenho que procurar esse relacionamento com as pessoas para suprir essa dificuldade que eu tenho de interagir. Se eu tenho uma dificuldade de interagir, eu vou procurar a pessoa para mim criar esse vínculo, esse relacionamento. Então, é uma maneira que eu trabalho, eu vivo à procura de me relacionar com pessoas para suprir as nossas dificuldades. E levo isso para o pessoal, a minha pessoa, levo isso para o profissional, que é a empresa, para me relacionar com o cliente, com o fornecedor e com o colaborador, que é o que é fundamental, que é a nossa proposta de empresa é essa. Massa, E não tem como também, né, Franzia, você sendo o proprietário de um negócio que exige esse relacionamento, não se relacionar. Isso é fundamental, tá entendendo? Na sociedade, o mundo hoje precisa disso aí, porque é muito digital, então a gente precisa ter, eu gosto de contato, eu sou um diretor, mas eu gostaria de passar mais tempo na minha empresa num chão de loja, que é vivenciando o dia a dia do cliente, onde as coisas acontecem. Faço as outras atribuições porque faz parte da obrigação de ser gestor da empresa, mas o que eu gostaria mesmo é de estar no chão de loja à frente desse relacionamento aí com o cliente, com o fornecedor e com o colaborador. Eu acredito. Isso é superação, né? Ou seja, aquilo que ele pega como um desafio para ele, ele usa como superação, né? E as redes sociais dele falam por ele, né? Verdade. É A espontaneidade. E ele poderia ficar trancado na sala dele como diretor-presidente, só assinando os papéis, né, em reuniões. E a gente vê um outro lado aí bem ativo, né, desse contato com as pessoas, porque como você muito bem colocou, né, a gente não vive só no mundo, a gente precisa se relacionar. A todo instante a gente está se relacionando, né? E uma coisa também é você ser tímido e outra coisa é você não gostar de gente, por exemplo. Você gosta de gente, né? Você é tímido, mas gosta de estar no meio das pessoas. Então, às vezes a gente associa, é tímido e quer ficar mais no cantinho, né? Mas não, você gosta de gente, é perceptível quando você fala, quando você interage. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta. Em um mercado, Franzé e Gláubia, extremamente competitivo, o relacionamento, ele vira um diferencial. Vocês percebem que no dia a dia com o colaborador, no dia a dia com o cliente, com o fornecedor, você percebe que você tem essa relação por conta do relacionamento que você criou com essas pessoas, nesses âmbitos? Vocês percebem isso, que é um diferencial? Sim, é um grande diferencial o relacionamento. Eu venho evoluindo também ao longo aí dos anos. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu era bem introspectiva, mas esse desafio, né, eu acho que até por incentivo até do Franzé mesmo, eu venho conhecendo mais as pessoas. E é um mundo, sabe, Rose? Sim. E quando você percebe que a pessoa, ela não é um número, né? O funcionário tá ali, ele não tá só pela produtividade, o fornecedor não tá ali, como a Mayara falou, só por um contrato, pelo benefício que ele vai trazer, pela vantagem competitiva que ele vai trazer. Você começa a enxergar o outro como pessoa, né? A essência daquela pessoa. E quando você se conecta verdadeiramente com essa pessoa, você consegue ter mais empatia e automaticamente, às vezes, vem vantagens, vem relacionamentos. Eu não sou da área comercial, mas eu atendo, às vezes, alguns prestadores de serviço da minha área, né? Eu cuidei de algumas áreas. Então, assim, é muito bacana essa conexão. E aí, Glauber, fulano melhorou? Como é que tá teu cachorro? Como é que tá, como é que tá seus filhos, né? Ou alguma postagem que a gente colocou nas redes sociais. Então, é enxergar a pessoa além do número, além do cargo que ela representa, além do que eu posso trazer de vantagem para o meu negócio, de benefício, né? E eu acho muito bacana quando essa conexão ela existe e às vezes o outro procura, né? Porque sente confiança. Criou, né? Gera uma relação de confiança, de eu posso ir na sua sala, eu preciso falar com você, ou quando simplesmente eu estou passando num corredor e aí eu percebo que a pessoa não tá legal. Opa! Essa pessoa aqui não tá legal. Por quê? Porque você conhece aquela pessoa. Sim. E aí gera toda uma afinidade. Então, na real, isso
acontece sim quando verdadeiramente você se conecta, você se entrega à escuta do outro. Perfeito. E você, Franzé, você acha que a forma como você se relaciona com o teu cliente, com o teu colaborador, isso faz de ti ainda mais competitivo, faz com que você crie esse vínculo real mesmo e faz a diferença ali na tua vida comercial, na organização? Sim, eu sou intenso, eu gosto dessa relação com o cliente, com o fornecedor, com o colaborador. Então eu procuro criar essa sinergia, Perfeito. entendendo? Então é uma sinergia que às vezes eu participo aí das redes sociais porque eu digo que eu sou uma pessoa pública, né? Sim. O pessoal e o profissional estão juntos. Então, às vezes, o fornecedor leva lá um brinde para mim. Esse brinde, geralmente, eu transformo ele em um brinde para um cliente. Entendeu? Não, a maioria das vezes, não vou dizer que tem algum específico que eu levo para casa, mas 98% eu dou para um colaborador, dou principalmente para o cliente que está na loja. Eu tenho o CRM agora, eu pergunto, minha filha, procura aí um cliente que tem essa relação desse produto aqui, que ele é consumidor, então a gente faz essa relação com o nosso cliente para poder doar o que eu não vou usar, entendeu? Então eu procuro ter essa sinergia com ele. E eu diferencial competitivo e eu acompanho a sua rede social e eu vejo assim que são muitos fornecedores que aparecem no teu Instagram, né? Então acho que acaba criando realmente o vínculo das pessoas quererem ter esse momento, quererem aparecer ali na sua rede, ter esse vínculo, né, com você. Eu fico feliz porque assim, todos nós não somos diferentes, às vezes a gente quer questionar, mas todos nós queremos ser vistos, Perfeito. queremos ser lembrados. Perfeito. E o cliente, o fornecedor que me leva lá um brinde, ele fica feliz porque eu faço uma postagem, faço uma menção a ele. Da visibilidade, né? Da visibilidade. Tem fornecedor, eu participo de uma rede, né, de várias lojas de supermercado, aí tem fornecedor que me procura, leva um brinde para poder os outros comerciantes, os outros atender, porque através de mim eles já sabem, se tem lá no Franzé, o Franzé atendeu, então com a minha divulgação ele passa a atender ele, entendendo? Uma coisa que ele estava com dificuldade, então abriu portas para que ele seja atendido em outras empresas. E fico feliz porque algum dos meus clientes vai ganhar um brindezinho. O homem é um garoto propaganda mesmo. E ele fala, é muito humilde, assim, né? Que a gente não pode dizer que a gente pode escutar e receber que mas acho muito, muito humilde, né? Muito espontâneo e, de certa forma, genuíno, né? Você fazer isso. E esses comportamentos, Franzé, eles geram um circuito virtuoso, né? Quanto mais você faz, aí você vai gerando outros movimentos no fornecedor e aí Deus sabe onde vai parar, e tá né? de um jeito, sabe, Rose, que quando a gente sai até no âmbito pessoal, aonde a gente chega, as pessoas sabem quem é o Franzé, as pessoas cumprimentam o Franzé de tabela, sabem quem sou eu, porque eu também acabo aparecendo nas redes sociais dele, as redes sociais dele é aberta, e as pessoas, elas falam, depois eu vou levar meu produto lá, viu, pra você fazer a propaganda. Então, assim, gera essa conexão. Eu disse assim, rapaz, tá difícil sair contigo agora, porque aonde chega, todo show mundo, isso, é muito todo show. mundo comenta, né? Quanto mais você passa a sua imagem, essas atitudes, eu acredito que isso entra diretamente na primeira pergunta, né? O quanto isso impacta na cultura, o que você está deixando de legado ali também para os profissionais que estão com você. Mas eu queria saber se vocês enxergam o relacionamento como custo, como investimento ou como um ativo. Deixa eu começar. Eu acredito que seja um ativo, tá entendendo? A gente trabalha como um ativo, você está gerando proximidade das pessoas, proximidade dos profissionais, então, do cliente, do colaborador, tá entendendo? Então, isso aí no dia a dia, necessariamente, você está fazendo um caminho para você trilhar, para você se relacionar, e
o benefício que a gente tem é estarmos presentes nesse cotidiano das pessoas e do mundo corporativo que a gente vivencia. Sim. Entendeu? Então é fundamental essa relação aí que a gente tem com esse ativo, né? Eu também concordo, né? A linguagem aí bem técnica, bem contábil, mas eu acredito sim que seja um ativo esse relacionamento, seja com o cliente, com o fornecedor ou com o colaborador, porque ele gera um pertencimento. É como se aquela pessoa ela fosse um bem da empresa, né? E é um bem que, obviamente, se você cuida do seu caixa, você cuida do seu banco, você cuida ali daquele outro. Total. E ela gera vínculos além da empresa, né? Hoje nós temos no nosso ciclo de amizade pessoas que eram apenas fornecedores que hoje já participam do nosso meio pessoal, funcionários, né? É um aniversário, é um casamento, é alguma comemoração que já teve essa proximidade lá por conta do relacionamento, né? Sim. Porque ele se estende à empresa. Se torna importante, né, esses vínculos, porque eu acho que tudo gira em torno de que não é... impacta nos negócios, né? Claro que Sim. em algum momento vai gerar um custo, porque se você dá um brinde ali para um cliente, embora nada de graça, né, no mundo organizacional, então assim, pode até gerar um custo, um certo investimento, mas não deixa de tirar a importância da gente entender que todos são pessoas, né, que a gente está tratando, e pessoas são importantes para o negócio, né, que são pessoas que trazem resultado. Né? Trazem resultado para o negócio. Exatamente. Eita, vamos lá, gente. Quarta pergunta. E essa vai especificamente para a Gláubia. Gláubia, com todo esse seu repertório, né, no grupo Centerbox, houve algum momento que você acredita que o relacionamento ele sustentou o negócio? Boa pergunta, viu, Rose? Mas eu acredito que sim, né? O relacionamento sustentar o negócio, sim. Se a gente voltar um pouco aqui, a gente vai lembrar da pandemia, né? Foi Sim. algo bem desafiador, vários segmentos fechados e o nosso em expansão explodiu, né? As pessoas não podiam se deslocar de casa, não podiam ir para restaurante, então foi um boom para o supermercado. E imagine, a gente ter que acolher os nossos colaboradores, né? Eu vivi um pouco o chão de loja, mesmo com todos os medos, as inseguranças. As incertezas, né? As incertezas, né? Nem que chegasse em casa eu me desmanchasse, mas lá na empresa eu tinha que passar força para os colaboradores. Então eu acredito que esse relacionamento fez com que os colaboradores eles estivessem ali por uma causa, né? Sim. Porque não era sobre o grupo Centerbox, era sobre levar alimento para casa do cliente. Sim. Era sobre manter um fornecedor ainda ativo, né? Porque vários negócios quebraram, vários negócios tiveram que fechar. Mas a gente estava ali e como essencial, né? Supermercado hoje é essencial. Sim. É uma atividade essencial, a gente praticamente não fecha durante todo o ano. Então, assim, essa força desse relacionamento com o colaborador, com o cliente também, que muitas vezes a gente acolheu, né, tendo toda a preocupação de como ia receber esse cliente, de aumentar a nossa venda no e-commerce para aqueles que não tinham coragem de vir até o chão de loja. Então eu acredito que isso sim foi relacionamento de ter cuidado com o outro, né? E eu me lembro que muitas vezes as meninas do comercial se preocupavam muito porque alguns estoques, né, eles meio que a gente teve um aumento de uma procura muito grande, tipo papel higiênico, as pessoas tinham medo que álcool em gel, tinham medo que o produto faltasse. Sim. E aí se estocavam e tudo. Então assim, a gente também tentava tranquilizar o nosso cliente de que, calma, não vai ter escassez do produto. Então eu acredito que isso foi construído através de relacionamento, sim. Sem dúvida. E um outro exemplo que eu posso lembrar agora mais recente foi a inauguração de 5 lojas em um mês. Gente, que força-tarefa. Foi aquela, isso não é relacionamento, um fornecedor de mercadoria, a equipe de loja, de ter que se deslocar de uma loja para outra para montar uma loja em uma semana. Nossa, quando vocês falam, eu acho surreal mesmo. O RH tendo que contratar as pessoas. Então imagina contratar colaboradores para 5 lojas em um mês. Então assim,
era todo mundo pegando na mão de todo mundo mesmo, fazendo mutirão, um gerente entrevistando para outro gerente. Não, esse candidato não é para minha filial, mas eu vou entrevistar, eu vou participar. Os fornecedores, os prestadores de serviço, não só fornecedores de mercadoria, mas os prestadores de serviço, de encurtar o prazo de entrega. Imagina um letreiro, um banner, uma fachada de loja que tem lá o nome Center Box, tudo aquilo ali demanda de prazo, de tempo para ser confeccionada, mas todos os nossos fornecedores, eles também abraçaram a causa. Então eu acredito que isso foi sim, como se a gente estivesse colhendo a sementezinha que a gente planta do bom relacionamento com todos esses fornecedores, prestadores, clientes, com a própria equipe, né? Porque nossa equipe trabalhou muito durante esse um mês. Às vezes eu acho que nem a gente mesma acreditava que era possível, mas mostrou a força do nosso trabalho em equipe, do nosso relacionamento, do nosso bem-querer. E foi muito bom coletar esses frutos, viu? E é interessante quando você fala, porque assim, existia uma grande operação, uma equipe ali à frente de cada, né, mudança de loja. E quem estava fora meio que se disponibilizando, né? Se precisar eu entro, eu ajudo e tudo. Então, isso é a força de um bom relacionamento construído, né? Enquanto os fornecedores estavam nas inaugurações ali, torcendo, parabenizando, elogiando, e eles faziam parte disso, né? E eu acho que o sentimento era esse, né? De uma grande equipe, não se tinha diferença ali quem era fornecedor, quem era colaborador. Isso muito pela força desse relacionamento e construído. até entre setores, sabe? Todo mundo pensou realmente, eu acho que foi a maior prova de trabalho em equipe que nós tivemos com o nosso time, né? De todo mundo ir para dentro, se precisava ir para logística, vai para logística, se vai para o comercial. Então, foi um trabalho realmente a 1000 mãos, foi muita gente envolvida e todo mundo em busca de um único objetivo, todo mundo querendo dar certo, até porque a gente não tinha margem para erro, recebia a loja e em uma semana inaugurava. E você tendo acabado de inaugurar outra. Então foi tudo muito corrido, mas o relacionamento foi fundamental, essencial para que a gente tivesse essas inaugurações ocorrendo nos dias corretos, certo, né? E tudo dando certo. Foi o verdadeiro sentimento de família. Mas falando em equipe, queria saber de vocês, como é que vocês constroem essa conexão, né, com a equipe de vocês? Continue aí, meu amor. Eu adoro, sabe, Mayara? Eu me vejo assim, quem era Gláubia, para quem é Gláubia hoje, eu adoro essa conexão. Então, assim, hoje eu deixo a minha sala disponível, né? A minha escuta, o meu tempo para ouvir os meus colaboradores, né? Claro que não é todo colaborador que chega até a minha sala, né? Mas principalmente as minhas lideranças, você é uma delas, e eu sempre tento ser acessível a essa escuta, porque às vezes, assim, eu tô cheia de coisa, tô aqui com uma programação pro dia, mas eu tô vendo ali que o outro não tá legal. Amanhã não adianta eu conversar com essa pessoa. Então, muitas vezes eu paro tudo e eu gosto muito de trabalhar o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Todo dia eu faço essa atividadezinha, né? Lá na administração a gente aprende sobre isso e é muito o meu dia a dia. Peraí, isso aqui eu tenho isso para fazer, mas esse colaborador está precisando de mim e é agora. Então eu paro tudo e vou ouvir. Então minha sala, meu ambiente é escuta, é desabafo, é momento de choro, é momento também de orientação, às vezes de uns puxões de orelha. E eu acho que isso gera conexão. Porque às vezes, principalmente o líder vai procurar quem? Às vezes o problema dele é pessoal, às vezes o problema dele é com a equipe. E aí ele procura quem? Alguém da equipe para falar da própria equipe? Então, recorre a mim. Foi interessante que há dias atrás, faz bem recente, né? 2 gestoras mandaram mensagem para mim e disseram: chefa, a gente tá lhe convidando para almoçar com a gente. Aí eu, tá certo, achando que elas querem me acolher, né? Não, na realidade elas estavam precisando desabafar. As 2 estavam cheias e aí assim, a gente precisa de um momento de pausa. Então, eu me sinto o quê? Valorizada. Poxa, porque naquele momento que eu percebi que o outro não estava bem, eu fui lá e escutei. E quando esse colaborador tem algo também a falar, a desabafar, quando ele está precisando de uma escuta sincera, ele me procura. E eu acho que isso é reconhecimento. Poxa, eu estou deixando
as portas abertas. Então, vez por outra, saio sim com a minha equipe, levo para almoçar, vamos almoçar fora. É verdade. Né? Eu acho que é necessária essa descompressão, às vezes, porque a gente está tão ali no trabalho. E eu não trato só de assuntos do trabalho, não trato só sobre assuntos de equipe, eu falo muitas vezes sobre assuntos pessoais. Sim. Vamos lá falar sobre a vida pessoal. E eu também tenho essa relação com a minha equipe. Às vezes eu preciso desabafar com alguém, vou lá com a minha equipe e gero essa conexão. E eu acho isso muito importante, sabe? Às vezes acolher, abraçar nos nossos fóruns gerenciais. Eu tento cumprimentar todos os gerentes que estão ali, porque eu não rodo todas as lojas, então eu não tenho conexão com todos os gerentes. É muito no digital, como a gente falou aqui, às vezes é muito no WhatsApp, é um bom dia, resolve um problema, é um e-mail. Então eu acho que quando você encontra aquela pessoa, né, e que você verdadeiramente ali abraça, dá um aperto de mão, gera conexão, gera segurança. Eu tô lembrando agora de um caso, faz muito tempo, esse gestor nem tá mais na empresa. Ele uma vez me mandou uma mensagem e disse: Dona Glória, eu queria muito falar com a senhora. Aí eu só comigo, ai meu Deus do céu, vai me pedir pra sair, não acredito. Vai pedir pra sair, sei o que, aí eu, tudo bem, pode vir na minha sala. E ele era um gerente de loja. E aí ele foi conversar comigo e na realidade ele estava passando por uma crise no casamento dele. Ele tinha o RH, ele tinha a gerente operacional, ele tinha várias outras pessoas que ele poderia procurar, o pastor da igreja dele, Sim. Enfim. Mas ele disse assim: eu quero conversar com a senhora, porque eu tenho confiança de falar com a senhora. E eu recebi, eu orientei, eu conversei com esse gestor. E foi tão bacana pra mim, eu não sei como foi pra ele. Ele me agradeceu depois, mas eu fiquei muito lisonjeada de... Sim. Poxa, ele me escolheu como escuta, né? Porque confiou ali na minha orientação. E um assunto tão delicado, né? E de um assunto delicado, e confiou, além de falar sobre a vida dele, confiou no sigilo, né? Porque também tem que ter o sigilo de quando você vai ali ter essa escuta ativa com o colaborador, de não estar disseminando, né? Nós temos também uma prática lá na empresa, que é o Eu Caçador de Mim, que é o projeto que eu digo para todo mundo que eu amo. Lindo. E o bacana dele é que a gente escuta ali aquele colaborador, né? Claro que é como se fosse uma roda de conversa ali, porque são várias pessoas, mas tudo que ali é tratado, ele permanece em sigilo e ele gera essa conexão com esse colaborador, gera uma empatia e às vezes não, e muitas vezes você consegue entender o outro, por que o outro muitas vezes tem esse comportamento, embora eu não possa transmitir isso para terceiros, mas eu como líder, eu como diretora vou ter muito mais empatia por esse gestor, sabendo da trajetória dele, dos traumas que ele tem. Então é muito bacana essa conexão, um campo que eu jamais imaginava que eu viveria, né, sendo uma pessoa de essência tão financeiro, de hoje me ver gostando de trabalhar com as pessoas, com um relacionamento, gerando essa conexão sincera. Eu acho que você veio num episódio bem complicado, porque a sua esposa é um exemplo, né? Fala bem, né? Rapaz, ainda bem que você não tem esse problema, já é bem resolvido, né? Não sou resolvido. Agora eu quero ver você segurar essa pergunta e responder. Não, formação de equipe, né? Eu digo assim, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho que procurar as soluções para ela, né? Então, o Super Portugal é muito franzé, certo? Eu digo que nas minhas dificuldades eu vou atrás de estudar, vou atrás de me superar, tá entendendo? Então eu preciso fazer isso acontecer. Nas dificuldades que a gente tem de operação, tem de loja, tem de tudo, eu reflito sobre mim. Se a Rose está com dificuldade com a Maiara, aí eu digo assim, certo, e como é que eu tô em relação à Rose? Então não tô legal. Então primeiro eu me corrijo. Perfeito. Em relacionamento com a Rose, para me poder cobrar a Rose relacionada à Maiara, porque a gente é um exemplo. Perfeito. Então várias situações eu vivencio desta maneira. Pessoas, equipe, formar, fazer com que as pessoas... Hoje a gente vive num mundo, né? O mundo tem uma idade
adequada já, né? Só que tem essa nova juventude. Então, o meu desafio hoje é como me enquadrar com essa nova juventude. Como é que eu vou colher, como é que eu vou conseguir o que eu desejo de uma maneira que ele me represente. Eu tenho uma atividade para fazer, eu tenho um projeto para executar. Como é que eu vou fazer com que esse jovem de hoje compre a minha ideia? Então eu procuro me revolucionar. Eu digo que no futuro próximo, eu vou estudar RH. Entendendo? Porque aí, é uma necessidade que eu tenho. Então, nas minhas necessidades, eu tenho que estudar, me relacionar, vivenciar. Porque a gente vive muito comercial, mas a gente precisa das pessoas. Então, eu digo, eu quero mais, o Portugal vai ser bem maior, né? Amém. Que é um desafio meu. E não é o valor financeiro, é o valor de eu desenvolver a minha capacidade. Certo? As dificuldades que eu tenho, eu digo, eu tenho que reanalisar como eu estou fazendo, procurar fazer de uma maneira melhor e ter um resultado diferente do que eu estou achando que não está o resultado satisfatório. E tudo isso que eu pretendo que desenvolver, eu só irei conseguir se eu conseguir, através das pessoas, fazer com que eles desenvolvam comigo. Eu só não conseguirei. Como é que tu traz essa pessoa pra ti, Franzé? Quais estratégias tu usa pra trazer essa pessoa pra ti e que ela entre ali e faça o que realmente precisa ser feito? Eu sou uma pessoa pouco voz grave, né? Às vezes amedronta, tá entendendo? Então, mas quem vivencia o dia a dia, sou uma pessoa transparente, clara, objetiva. Eu não prometo, mesmo que dou, eu não prometo que eu não vou cumprir. Massa. Tá entendendo? Não existe, eu vou lhe prometer, eu vou fazer isso, eu não vou cumprir. Não tem essa possibilidade, é definitivo. Vivencio a transparência, o dia a dia, como eu estou na rede social é o meu dia a dia, como eu estou na empresa é o meu dia a dia. Tem dia que eu digo assim, tem dia que você não está bem, mas você tem que chegar na empresa sorrindo. Muitas vezes eu procuro, mas é difícil, né? Porque algo lhe incomoda. Eu digo, gente, só vocês querem que eu não seja um ser humano normal. Vocês querem no dia que tem dia que vocês não estarem bem, eu quero que eu respeite, mas no dia que eu não estou bem, vocês não querem que eu não posso ter esse dia. Perfeito. Tá entendendo? Então, mas eu adoro pessoas, tenho dificuldade, porque o mundo tem, não sou só eu, e vou em frente. Eu digo hoje, nós temos 750 funcionários, estamos abrindo aí mais algumas lojas, vai aumentar. Eu digo, eu quero 7 mil. Quando eu chegar em 7 mil, eu quero 70. É então, desenrolado mesmo. É uma maneira de se superar, entendendo? Meu trabalho na empresa, com a equipe, com as pessoas, é superação. Então vamos lá, Franzé. Você não ficou por baixo aí na resposta, viu? Respondeu à altura. E agora eu queria saber que, assim, a gente até falou um pouquinho agora na resposta de vocês. Em tempos de automação, o relacionamento humano, ele se torna mais valioso? Sim. Porque a gente nunca vai deixar de ser gente, né, gente? Por mais que tenha aí a máquina, tem o celular, tem essa conexão online, nós somos seres humanos e nós precisamos dessa conexão um com o outro. A gente precisa do toque, a gente precisa do afeto, a gente precisa da troca de olhar. Perfeito. Então eu acredito que o relacionamento sim seja essencial nesse mundo digital. E eu acredito até que está precisando de mais contato, de mais relacionamento, porque o digital, né, as pessoas não se conhecem e as pessoas julgam e as pessoas não escutam o outro lado. Então eu acho bastante interessante esse contato ainda. E eu adoro contato, eu gosto aí eu digo assim, às sexta-feira, né, eu queria que fosse todo dia, mas geralmente às sexta-feira eu levo os colaboradores para almoçar, às vezes batimento, gerente, tá entendendo? Gosto de fazer recreação com eles, vamos para cinema, equipe de loja, encarregado, gerente, alguns.
tem alguns critérios, tem alguns às vezes bate-meta, então a gente leva as lojas que bate-meta, geralmente a gente leva para um almoço, geralmente leva o Golfville, que a gente tem um apartamento lá, tá entendendo? Eu fico felicíssimo, é por eles e para mim. Eu entendendo? acredito, sim. É um momento de lazer, eu gosto de vivenciar isso, eu gosto desse contato com eles, porque a gente cobra tanto, então é um pouco de retribuição o que o cara, o que você quer que ele faça diferente, além da obrigação dele. Então é a maneira de criar um vínculo, de criar uma relação legal. Tenho algumas dificuldades relacionadas a isso, porque, como eu disse, é 750 colaboradores, não dá para levar um grande volume, tá entendendo? E o outro pergunta, mas por que é que eu não vou? Tá entendendo? E eu procuro, além de metas e ter algumas coisas, algumas métricas que a gente coloca, tem alguns setores que eu gosto de levar, eu digo assim, é o que eu vivencio as lojas e é o que eu passo e eu observo o que é que faz diferente. Tá entendendo? É um zelador que ele não vai estar vinculado à métrica, tá entendendo? Então eu disse, esse cara, vamos levar lá eles conosco. É uma cozinheira que está lá na cozinha, que é importante como está saindo a refeição, mas não dá muitas vezes para fazer essa medição, tá entendendo? Então são pessoas importantes no nosso dia a dia, entendendo? Que não é muito percebido. Sim. Então eu procuro, é um repositor, então eu procuro eu digo assim, na parte de trás do show, perfeito, na retaguarda, para ver, entendendo? Eu necessariamente não preciso brilhar, eu preciso ser o suporte para que os outros brilhem. Então são pessoas que a gente, quem é que é merecedor que não está sendo visto? Então você observa, como eu vivencio muitas lojas, eu ando muitas lojas, eu encontro isso aí direto em cada loja que eu ando. É maravilhoso. É porque a gente... Eita, vamos assim, eu já vi ele indo na casa de cliente, Franzé. Já vi você indo deixar a cesta na casa do cliente no Instagram. Ótimo, faço isso aí direto. Ó, agora fizemos um aniversário aí de um senhor aí de 100 anos, cliente nosso. Comprei um bolo, convida lá o administrativo, chega lá, tá entendendo? Como é maravilhoso, é um valor simbólico, a pessoa, aí o outro, quando você faz, é que nem o brinde lá, quando você faz, multiplica, aí já vem o outro, aí diz assim, Franzé, outro dia chegou, ó, nós estamos fazendo 52 anos de casado, eu disse, que dia é, tá entendendo? Mandei programar, ó, tal dia a cliente vai fazer 52 anos de casado, vamos fazer um bolo e vamos lá comemorar, você avisa lá a sua família. Então, através das redes sociais, um vai desencadeando o outro, e é maravilhoso essa relação com isso. Com certeza é genuíno mesmo. Essa semana, só um relato aqui, a semana tem um cliente aqui na loja do São Tauap, que ele me passa o zap, né? Seu Franzé, a fila tá grande aqui, o caixa, você arranja, eu ligo pra loja, meu filho, atenda aí seu Josivan, né? Aí ele me passou que tava faltando lá 3 itens, eu tava na granja, aí eu olhei lá na granja, aí tinha os itens que ele queria, né? Aí eu fiz as compras, passei no caixa, botei no saco, isso era mais ou menos umas 7 horas, cheguei lá na casa dele 8 horas, aí apertei lá na campainha, apertei lá na campainha, ele desceu lá de cirola lá, aí, o que é, seu Franzé? Os itens que você disse que estava faltando na loja, eu vim deixar aqui de brinde para você. Ele me pediu 3 itens, eu levei o quarto, que ele queria café descafeinado, entendeu? Queria uma manteiga, zero lactose, e eu ainda levei uma bolacha brandinho, que eu disse, como é que você vai comer o meu café com a manteiga e não tem a bolacha? Aí eu levei a bolacha. Toda vez que ele passa, ele disse, seu Franzé, eu não acredito que você está aqui, não.
é o mínimo que eu posso fazer. Então isso é criar essa relação. E nesse mundo, Franzé, em que as pessoas vivem tão aceleradas, não percebendo o outro, você, enquanto proprietário de um negócio, ter essa sensibilidade é realmente avassalador mesmo, porque isso conta por mais Franzés, por favor, porque realmente é fantástico. A gente escolheu bem o nosso convidado. A gente escolheu bem mesmo. Tá honrando o tema, né? E a nossa diretora escolheu bem o marido também, né? Agora, última pergunta. Eu tô encantada aqui, viu, gente? De verdade, vocês estão de parabéns. A última pergunta é: se tivesse que resumir relacionamento, vocês acham que ele é mais técnica ou ele é essência? As duas coisas, né? Tem pessoas que já têm a essência de facilidade, eu digo assim, facilidade, é natural se relacionar, entendendo? E vamos supor, que eu não tenha tanta facilidade, então você vai atrás da técnica, de desenvolver, entendendo? Não se esconder, voltando ao que a gente diz, o que eu tenho dificuldade eu tenho que trabalhar para melhorar. Então, se você tem essa facilidade de se relacionar, ótimo, quer dizer, você já é um privilegiado. Se você não tem, você vai trabalhar a técnica de como desenvolver essa técnica de melhorar e de criar relacionamentos. Perfeito. Eu super concordo, né? E eu sou o próprio exemplo disso. Eu acredito sim que tem pessoas que é da essência dela, né? Por exemplo, eu tenho um filho, né? Dentre os três. Sim. O Guilherme, a essência dele é relacionamento. O Guilherme sempre foi muito amistoso com todas as pessoas. Eu não sou assim. Eu não era assim, né? Os gerentes, para chegarem até mim, eu digo assim, por favor, mande um e-mail. Eu não gostava do contato. Então, para mim não é a minha essência. Eu sempre fui muito introvertida, eu sempre fui aquela aluna na sala de aula que tinha só um grupinho, eu nunca fui a popular. E com o passar do tempo, né, o desafio aí de assumir outras áreas dentro da empresa, de assumir o DHO, e eu fui praticando. Então, para mim, foi técnica. Foi técnica realmente de você praticar, de você exercitar. E aí, à medida que você exercita, você vai tomando mais gosto, né? Dizem que gentileza gera gentileza. Então, eu acredito que você se debruçar a ter um bom relacionamento com o outro, isso vai te gerando cada vez mais conexão, mais sentimento de pertencimento, confiança e tudo mais. Então, eu acredito demais nos dois. Eu acho muito bonito quando você fala isso e permite, né, que a gente entenda que foi um processo seu, né? É lindo você perceber, tipo, cara, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que mudar isso aqui, como o Franzé fala, eu não tenho problema em reconhecer minhas dificuldades. Eu tenho dificuldade aqui, eu vou procurar estudar para aqui para melhorar isso aqui. Então, é difícil isso e que bom. E tem que buscar, sabe? Tem que buscar ajuda. Seja em cursos, em treinamentos, na sua rede de apoio, conexão com livros também. Livros são muito importantes, tem muito livro bacana, né, que pode nos ajudar, nos desafiar. O Franzé está até lendo vocês são psicólogos, a gente é cheio de trauma. Se você tem trauma, tem que ir atrás. Uma boa terapia também ajuda. Isso é importante. Agora não esquecer mais você tanto. Isso é importante. E detalhe, quem faz a terapia sou eu, mas tudo bem. Nós dois, ou seja, você está só frequentando. Eu tô fazendo, você tá fazendo em casa. Eu emprestei um livro para ele, né? E eu já tinha lido esse livro. E aí ele disse assim, esse livro tá me dando dor de cabeça. E é exatamente sobre como se relacionar com as pessoas, né? Aí ele disse assim, eu não vou conseguir ser tudo isso aqui não, tá me dando muitos conflitos. Então assim, é a técnica mesmo, é de você escutar às vezes o que você às vezes nem concorda. Então tá lá no livro, ou então na terapeuta, né? E uma outra coisa muito importante também que eu acredito, sabe, gente? Se afastar de pessoas tóxicas. Sim. Porque às vezes você está transmitindo para o outro ali uma má impressão, porque você também, a sua rede, ela é tóxica. Então eu acredito que se envolver com pessoas do bem, que tem um coração puro, né, como ele fala, não só a terapia, mas se envolver com pessoas que estão ali em busca de melhorar o outro, né? Eu converso muito com vocês mesmas, né, no dia a dia, sobre as minhas dificuldades, e às vezes é lá um insightzinho que, opa,
Por que eu não pensei nisso antes? E é uma troca, né? Eu até brinco às vezes e assim, eu já tô quase uma terapeuta também, né? É verdade. E eu digo pra minha, né, doutora, toda vez que eu chego aqui, que a senhora me diz alguma coisa, é incrível como eu já coloco em prática, que se alguém na minha equipe chegar com aquela coisa, eu digo, mas por que você não faz assim? Mas o problema tá com você. Eu disse, meu Jesus, eu tô quase fazendo psicologia, gente, Pronto, faça. porque você vai tomando gosto. Você vai tomando gosto sim, pelo negócio. Isso é verdade. Eu estava passando no carro e eu, não, a Glória fez terapia em mim isso daqui, ó. Ela me deu aqui só esse insight aqui, pronto. E é muito bacana, gente. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, viu, Me empolguei. Passou É rápido. por isso que eu tô mais aliviado. Eu tô menos tenso. Vamos fazer mais uns três, né, Tira Francesca? de letra, vamos trazer ele de novo aqui, viu, Thiago? Tá certo. Mas Não precisa assim, pedir gente, autorização a mim, não. Faça o convite diretamente a pronto, ele. já vamos ver outro tema aí, mas eu acho que esse aqui caiu como uma luva, acho que por um Caiu, casal, caiu né? mesmo. Como eu falei no início, eu acredito que são dois realmente especialistas aí em relacionamento, e quando você vê, né, o nosso tema é sobre o poder do vínculo, né? Sobre o relacionamento no varejo. E aí a gente vê que tudo que a gente conversou aqui está muito voltado à pessoa, a enxergar o outro como humano, né? A ter uma escuta ativa, a ter princípios, a ter valores, né? Porque quando vocês falam de como vocês pensam, fazem, né? Eu acho que a gente aqui é a prova viva disso, porque a senhora é nossa gestora também, Sim. então eu acho que a gente sente isso, porque o outro lado, ele se sente seguro, ele cria essa relação de confiança, de segurança, de rede de apoio. E tu imagina para um cliente, né? Porque pro colaborador ali, você vai tendo tempo de construir essa relação, Sim. né, Glauber? Mas, e aí vem o Franzé com todo esse tato com o cliente, de ir na casa do cliente, bater na porta, tipo, podendo estar na casa dele, com a família dele, e não deixa de ser uma escuta ativa, né? Porque assim, o cliente manda uma mensagem, você se importa com a pessoa. Então, quando a senhora fala de estar perto de pessoas boas, é porque realmente vocês acabam inspirando nesses comportamentos. Então, aqui o tema-chave é relacionamento, mas eu acho que a gente está ensinando aí para quem está nos ouvindo, né, pessoal, a importância, né, de ainda acreditar no bem, de acreditar que você pode ajudar o outro, no mínimo, em 3 produtozinhos que você vai deixar, mas não é sobre o produto. Eu acho que é sobre a felicidade daquela pessoa se sentir importante, como você muito bem colocou. Como ele né? é. Como né? ele é. Outros, Ele é e outros ele se clientes são sentiu, né? importantíssimos. E eu acho que para o outro se sentir reconhecido e importante é porque a gente ainda tem pessoas que acreditam na importância disso. Então, parabéns, né, pelas atitudes de vocês, né, por esse pensamento, por essa maturidade, desse olhar humano. Não deixa de ser o olhar humano para o outro, né? Então, eu queria dar esse espaço para a gente deixar essas considerações finais aí para quem está nos ouvindo. Eu acho que a gente deixou várias dicas, né, pessoal, de o que a gente pode fazer e, tipo assim, coisas de zero custo. Sim. Sim. O que a gente viu aqui mais? Que vocês dão tempo de vocês. E tempo a gente sabe que é ouro, porque tempo é a vida, tempo é viver. E vocês dão tempo de vocês, que é o bem mais precioso que a gente tem na nossa vida também. Então, eu queria abrir esse momento aí para vocês. Eu finalizo dizendo que não se sabotem, né? Porque muitas vezes eu acredito que a gente se sabota dizendo é porque eu não tenho tempo, é porque eu não gosto de gente. Eu acredito que muitas vezes a gente se esconde, né? Como eu falei para vocês, eu era muito introvertida. E talvez até minha essência não fosse essa. Sim. Será que quantas vezes eu não fiquei ali por detrás de um muro me dizendo que eu era assim? E agora eu estou me descobrindo. Então, assim, se protegendo. Protegendo do quê? Do quê eu estava me protegendo? Então, assim, busquem realmente, através de livros, através de um bom treinamento, de uma boa oratória, de cursos, né, que trabalhem sobre relacionamento, sobre pessoas, né, sobre tratar o outro. Um dos nossos valores na empresa é fé em Deus e na força do trabalho, e eu acredito que lá de cima ele vê tudo. Então é sobre ser certo, é sobre ser correto, é sobre ser simples, né? E saber que existe, além das pessoas, existe alguém lá em cima que vê tudo. Então, quando se há verdade, as coisas fluem muito melhor. Sim. Emocionada, chefe. Muito bem, pois vamos lá. Eu quero agradecer aí o Grupo Centerbox, certo? Que eu surgi lá, tá entendendo? Trabalhei lá 7 anos lá no Centerbox, então agradecer aí o Gerardo Ateliê aí
Tiariston, que estava lá na época também, os filhos dele. Isso é minha vivência, tá entendendo? Minha lindinha que está no dia a dia conosco, minha família, meus filhos, minhas filhas, né? Isso é a construção de tudo. E a Deus por me proporcionar esse momento aqui com vocês, tá entendendo? Deus é maravilhoso. Quero lembrar aqui de uma pessoa muito importante, minha mãe, que me renunciou. Me renunciou de que maneira, né? Eu digo que eu era o filho querido, só o filho, o homem da casa, e ela me renunciou de eu ter a convivência com ela para ir para o mundo. Então, lá no mundo, é o mundo que vai te preparar, é o mundo que vai te criar, é o mundo que vai te desenvolver. Ficar comigo, eu vou ter uma preciosidade, mas não vai ser uma preciosidade lapidada. O diamante não vai ser lapidado. Então o diamante não vai ser lapidado. Então, agradecer aonde ela está, entendeu? Mamãe, vamos continuar aí na jornada. Agradecer a Rose, Maiara aí, viu? Preciso da ajuda de vocês, o mundo é desse jeito. O que puderem me ajudar, os colaboradores, os fornecedores, os clientes, eu sou uma pessoa em desenvolvimento, entendendo? Cheio de dificuldades, mas eu vou atrás de superar as dificuldades do meu dia a dia. Porque eu não consegui hoje, amanhã eu estarei lá lutando novamente. Então, que Deus nos ilumine, nos guie e nos dê perseverança aí para ir em frente. Rapaz, vocês são o diamante dessa temporada. Quero ver um episódio superar o primeiro de 2026. A gente foi forte agora. Muito obrigada, muito lindo. Eu convivo muito com a Gláudia, né, no dia a dia, e assim, para além, né, da organização, do casamento, do quanto vocês falam de família, né, dessa integração toda, e vocês entenderem que é a relação mesmo que prospera, que faz com que as pessoas fiquem, que faz com que os fornecedores proporcionem oportunidades melhores de negócios. Então, assim, parabéns mesmo, muito obrigada. E aí agora eu vou falar para o público. A gente encerra, né, esse episódio com o coração cheio de gratidão, agradecendo principalmente aos convidados, mas também para quem está nos assistindo, né, para quem segue a gente nas redes sociais, para o nosso colaborador que possivelmente está assistindo a gente, para os fornecedores, para os clientes. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada à família Centerbox e à família Portugal. É verdade. E siga o Franzé nas redes sociais. Franzé Feijó, e dá um like lá, que eu tô precisando de seguidor, viu? O homem não dorme não, viu, gente? Eu já lhe sigo, viu? Gente, até o próximo episódio, né? Tchau. Tchau.